Queridos, o tema da aula de hoje é globalismo, um tema que muitas pessoas associam a teorias da conspiração e criam várias especulações a respeito dele. E não é o propósito da aula de hoje. O propósito da aula de hoje, na verdade, é falar de uma verdadeira conspiração que ocorre contra a igreja, contra Jesus Cristo. Uma conspiração bíblica, por assim dizer. Mostro para vocês aqui, inclusive, o Salmo 2, que fala sobre isso. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posições, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. A conspiração que a Bíblia menciona é uma conspiração que perpassa pelas autoridades, pela sociedade, pelo mundo secular, contra os valores cristãos, contra a igreja de Cristo, contra o próprio Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos ver então esse sistema, que é um sistema tanto político quanto social, que milita contra os valores cristãos, que milita contra a igreja de Jesus Cristo. Vamos entender um pouquinho mais esse termo? Bom, a palavra globalismo, ela vem desse prefixo globo, que vai significar algo realmente universal, global, e vai terminar com aquele sufixo ismo, que dá o entendimento de um sistema de crenças, um sistema ideológico. Somando as duas palavrinhas, então, o que nós temos é um sistema de crenças global, um sistema de pensamento unificado global, ok? E essa tentativa de unificar culturalmente, de unificar politicamente, ideologicamente o mundo, é o que define então esse termo globalismo. Então, em resumo, o resumo do resumo dessa aula é isso. O globalismo nada mais é do que uma tentativa de você unificar todos os países em um mesmo sistema de crenças. E eu pergunto, os irmãos acham que esse sistema de crenças é o sistema de crenças bíblico? Com certeza não, né? Pois bem, mas quando é então que surge esse termo globalismo? Meus irmãos, é recente. O termo globalismo ele é recente. Eu vou mostrar para vocês que o conceito não é recente, mas o termo ele é bem recente. Começam a aparecer nos livros o termo globalismo na década de 90. Então, na década de 90 que você tem alguns autores começando a sistematizar isso, a mostrar então globalismo como um sistema ideológico, globalismo como um sistema que tinha por detrás uma mente pensante, ou algumas mentes pensantes. Então, é a partir da década de 90 que isso ocorre. E por que década de 90? Se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar que o mundo, antigamente, nos últimos 40 anos antes da década de 90, era dividido em dois grandes polos. Você tinha, então, a União Soviética e os Estados Unidos. Você não tinha um único grupo ali buscando hegemonia. Você tinha dois grupos buscando uma hegemonia, buscando um controle global, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. E quais eram os meios que eles utilizavam para tentar obter esse controle do mundo, por assim dizer? Bom, militar. Primeiro meio que eles utilizavam era o meio militar. Então, esse foi um período marcado por guerras na Ásia, guerras no Oriente Médio. Houveram várias guerras, até no leste europeu houveram guerras, e essas guerras que elas aconteciam era com um propósito expansionista, era com o propósito de se criar ali um império global. Mas existia também uma outra forma de você obter essa influência e de você obter gradativamente esse controle sobre as outras nações, que era como? Meio cultural. Então era comum, por exemplo, os filmes desse período, aqueles filmes feitos por Hollywood, serem filmes em que os soviéticos eram os vilões e os americanos eles salvavam o mundo. E isso acontecia até mesmo em forma de alienígenas. Os alienígenas vinham e quem salvava o mundo? Os americanos. Então, valores culturais dos Estados Unidos foram muito difundidos. O patriotismo era muito difundido nesse período por parte dos americanos. E os soviéticos? Os soviéticos sabiam que não tinham condições nenhuma, né, de disputar com os americanos no cinema.
Então, boa parte da influência soviética, culturalmente falando, vinha por meio da subversão. O que os soviéticos muitas vezes faziam era subverter parte da produção cultural americana a fim de deturpar valores. Então, era comum algumas produtoras americanas produzirem filmes anti-americanos. Era comum você ver algumas produtoras americanas até produzindo um filme e produzindo conteúdo que iam contra os valores dos Estados Unidos. E isso era atribuído a esse sistema de subversão dos soviéticos. Em outras palavras, o que você tinha nesse período era justamente uma briga entre dois grandes polos. Mas, em 1990, que foi a data que eu citei, nesse período você tem, então, a queda do Muro de Berlim e a dissolução, por assim dizer, da União Soviética. E quando cai a União Soviética, o que você tem é agora uma hegemonia surgindo por parte de um polo se fortalece. E aí é onde você tem algumas organizações tentando fazer com que o mundo pense de uma única forma. Afinal, agora já não temos mais dois grandes polos, temos um. Era o que se pensava. E, meus irmãos, globalismo, como vocês vão ver, ele é um tema muito mais antigo do que 1990, e é uma das coisas que eu vou mostrar para vocês. Mas algumas pessoas fazem confusão de globalismo com globalização. E globalização, ela é algo que de certa forma é muito positivo, porque graças à globalização, eu tenho um iPhone, vocês, internet, celular, carros. A globalização nada mais é do que essa conexão entre as nações que permite comércio, que permite inclusive trocas de informações e até de cultura. Até aí tudo bem. A globalização, ok. O problema está quando nós falamos de globalismo, porque nós estamos falando de uma hegemonia de um governo supranacional, um governo que consegue ditar valores, que consegue ditar normas para todo o globo, certo? Pois bem, então como eu havia dito, é bom deixar esse disclaimer logo de início, globalismo e globalização são coisas distintas. Globalismo ele vai ter esse intuito de criar um governo único, ok? Mas como eu falei, meus irmãos, é muito mais antigo do que parece. E eu trouxe para vocês um exemplo bíblico, um exemplo de uma tentativa globalista no período bíblico, muito conhecida, que é do Império Babilônico. Então note, a palavra império ela já denota um globalismo, porque a pessoa, o imperador, ele ao criar um império, ele tinha esse propósito de expandir, de controle, e esse controle, os irmãos vão lembrar, ele buscava não apenas o domínio militar, mas ele buscava também o domínio ideológico. Vocês vão lembrar, meus irmãos, que uma das coisas que o imperador Nabucodonosor fez foi criar uma estátua. Essa estátua ela não tinha o intuito de fazer com que o imperador fosse apenas reconhecido. Ela tinha um intuito a mais, que era de fazer com que o imperador fosse idolatrado. Que o imperador substituísse a Deus. E aí os irmãos vão se lembrar de que Nabucodonosor tentou impor uma cultura única, uma língua comum e uma religião centralizada, anulando a identidade dos povos conquistados, dentre esses povos, Israel. Nabucodonosor tentou impor uma idolatria estatal, exigindo a todos os povos se prostrassem diante de sua estátua de ouro. Os irmãos vão se lembrar de Daniel, os irmãos vão se lembrar Sadraque, Mesaque e Abednego, que viveram esse período, que viveram o período babilônico, que viveram um período em que eles foram testados em suas fés, precisaram se manter firmes, porque ali, quem não se dobrasse diante da estátua, era visto como alguém que estava indo contra os valores da época, estava indo contra o Estado, estava indo contra o Império. Note que agora é você violar um princípio religioso, por assim dizer, é você cometer um crime contra o Estado. Você não se submeter à religião do Estado, aos valores do Estado, é um crime contra o Estado. E nessa época nada mais era do que não se dobrar à estátua era um crime contra o Estado.
Um outro exemplo, meus irmãos, agora um pouquinho mais contemporâneo, é a tentativa de império por parte da Igreja Católica. A Igreja Católica também teve o seu plano, por assim dizer, globalista. Um plano no qual ela tentou unificar todo o Ocidente por meio do catolicismo. Era um período no qual os papas eles tinham um poder político, não era apenas um poder religioso. A Igreja Católica Romana ela buscou unificar o mundo ocidental sob sua autoridade espiritual e política, com o Papa sendo seu líder supremo sobre reis, sobre nações. O uso de latim, por exemplo, ele era utilizado como uma língua oficial pelos padres, justamente com o fim das pessoas não terem ali a sua compreensão bíblica do que estava sendo ensinado. As pessoas elas não tinham acesso às suas Bíblias. Era um período em que muitos julgam como um período da Era das Trevas, mas o período da Era das Trevas é justamente por conta disso, das pessoas não terem acesso à informação bíblica, à interpretação bíblica, estarem reféns da autoridade do padre, da autoridade papal. Então, perceba que o plano globalista, ele não é o recente. Vimos ele no período bíblico, no Império Babilônico, vimos agora no catolicismo, e os irmãos se lembram de mais alguns? Pode ser mais um bíblico. Vem à mente dos irmãos mais alguma tentativa de unificar alguém? Então vou mandar mais um, meus irmãos. Esse talvez tenha sido o primeiro, tá? Torre de Babel. Talvez esse tenha sido o primeiro plano globalista surgido no coração do homem. Após o dilúvio, os homens eles decidem se unir sobre uma única língua, um único povo e um único projeto, rejeitando o mandato divino de encher a terra. Então você tem ali a primeira tentativa. Deus tinha dado uma ordem que eles deveriam se espalhar e povoar a terra. O que eles fazem é se unirem. Agora, sob o ponto de vista do coração humano, de uma religião humana, sob uma mesma língua, uma mesma crença. E essa expressão, façamos-nos um nome, que se encontra em Gênesis 11:4, revela então esse espírito globalista, da autonomia, da autossuficiência e da identidade coletiva separada de Deus. Porque, como eu falei no início dessa aula, o plano globalista, quando você fala de um plano de unificar todo mundo em uma mesma língua, em uma mesma ideologia, o que você tem no final das contas são tentativas humanas de criar um sistema sem Deus, um sistema agora com um novo Deus. É de criar um sistema de redenção sem Deus, antibíblico. Até mesmo quando se tinha o nome cristão envolvido no plano globalista, que foi com a Igreja Católica, até mesmo quando se tinha a pretexto Cristo, Cristo não estava ali. Cristo não estava presente. E, meus irmãos, trazendo para os nossos dias então. Hoje nós temos algumas organizações que são oficialmente organizações globalistas, ou seja, organizações que contemplam o mundo, que buscam ditar ao mundo regras de conduta, de valores. Dentre elas eu cito duas, mas há muitas outras. E a primeira é a famosa ONU, uma organização que surge pós-Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de manter a paz no mundo. Então, a finalidade da ONU, quando ela surge com esse objetivo. Vamos manter o mundo unido para que não haja novas guerras. Era basicamente, essencialmente, esse o propósito. Então, ela é fundada em 1945 e ela promove uma agenda internacional a pretexto de paz e desenvolvimento. Mas será que esse objetivo de paz e desenvolvimento parece algo maravilhoso? Era realmente o objetivo final? Enfim. Mas tem sido usado para impulsionar pautas progressistas, como aborto, ideologia de gênero, relativismo religioso sob a bandeira dos direitos humanos. Em resumo, o que a ONU serviu ao longo de todo esse período não foi para paz e desenvolvimento. O que eles chamam de desenvolvimento, o que eles chamam de progresso, que é o tal do progressismo, nada mais é do que um regresso. Um regresso a um período antes mesmo do cristianismo, que era um período no qual monogamia não era tida como o cristianismo a estabeleceu, o respeito à vida não existia, as relações de casamento não eram estabelecidas como nos dias de hoje, as relações de família. Então, eles estão querendo voltar a um período
em que essa situação de respeito à vida, de respeito à família, era totalmente bagunçada. Então, o que você tem hoje, meus irmãos, por parte de organizações como essa fomentação de agenda, esse financiamento de ONGs, de instituições, que promove o assassinato de crianças, que promove a dissolução da família como uma família tradicional, de homem e mulher, e sua prole. E o mesmo se aplica à União Europeia, que surge 10 anos após a ONU, também com a intenção de criar uma Europa, agora mais desenvolvida, uma Europa que tinha suas relações, que tivesse umas relações comerciais abertas, que tivesse ali uma unificação em termos de fronteira, todos pudessem trafegar livremente. Essa era a ideia inicial da União Europeia, mas que se traduziu em o quê? Se traduziu num relativismo religioso. Os irmãos vão se lembrar que boa parte dos reformadores, boa parte dos grandes teólogos, dos puritanos, vieram da Europa. E hoje o que nós temos na Europa? Nós temos quase que uma Europa muçulmana. Você tem uma Europa praticamente ateísta e a outra parcela da Europa muçulmana. Então, o relativismo religioso hoje na Europa é muito grande e impulsionado até os dias de hoje pela União Europeia. Tanto é que alguns países que discordam, e eles estão sentindo os efeitos colaterais disso nos dias de hoje, né? Dessa imigração excessiva, eles estão querendo sair da União Europeia, como é o caso da Inglaterra. Então, essas organizações que surgem a pretexto de algo positivo, desenvolvimento, paz coletiva, serviram a um propósito globalista anti-Deus. E isso, como mostrei para os irmãos, é algo muito mais antigo. Todas as tentativas humanas de unificar o globo, de ter um rei, de ter um único corpo ali de governo, liderando tudo, foram tentativas anti-Deus, antibíblicas. Até mesmo aquela que parecia ser uma tentativa cristã, que foi com a Igreja Católica. E quais são as consequências disso para a fé cristã? Bem óbvias, por sinais, né? Bom, primeira consequência é que os princípios bíblicos são tratados como intolerantes, retrógrados. Uma aula como essa, ela é tratada do ponto de vista de uma pessoa que já se deixou envolver por esse sistema globalista como uma aula de pura teoria da conspiração, como uma aula de excesso religioso, como uma aula retrógrada, diante de uma ética humana global que é baseada nesse consenso e na subjetividade. Afinal, cada um deve ter sua opinião. Não há um problema em você ser um cristão. Do ponto de vista globalista, não há problema em você ser evangélico. Algumas pessoas pensam que há problema. Não há. O problema é quando você quer ser evangélico, bíblico. Aí tem um problema, porque você vai ter que denunciar o pecado. Agora, se você for um evangélico que gosta de cantar uns louvores na Globo, que gosta de, colocar uns versículos bíblicos no Instagram, não tem problema. O problema vai ser realmente quando você quiser ser um evangélico bíblico. Um evangélico que se posiciona do ponto de vista dos valores bíblicos. Aí vai ter um grande problema. Outra consequência é que agendas globais, elas financiam e pressionam países a legalizar práticas contrárias à vida, à ordem natural criada por Deus. Isso, meus irmãos, está muito ligado a essa fiscalização das agendas globalistas. Por exemplo, a ONU, ela faz isso, essa fiscalização para ver se determinado país não está infringindo os direitos humanos. Então, por exemplo, vamos supor, de repente, só supor, um novo presidente é posto no Brasil, cristão, de verdade, e ele consegue, de alguma forma, passar leis bíblicas, do tipo, a partir de hoje, está proibido o aborto, por definitivo. A partir de hoje, o casamento é apenas reconhecido pelo Estado, é apenas o heterossexual. E ele começa a passar outras leis nesse sentido. Imediatamente, a ONU se posicionaria contra o Brasil. Iriam iniciar reuniões contra o Brasil a discutir sanções contra o nosso país. Ou seja, os países, de modo geral, eles acabam ficando reféns desse sistema de valores globalistas.
uma vez que se eles se dispuserem a saírem desses valores globalistas, o que irá acontecer nada mais é do que outros países sancionando esse. Afinal, devemos lembrar que a economia do nosso país, ela não é autossuficiente como a economia de nenhum país do mundo. Os países, eles estão conectados. Uma outra situação também que isso traz para a fé cristã é que cristãos passam a ser marginalizados em nome da tolerância, enquanto religiões sincréticas, filosofias orientais ganham espaços nos fóruns internacionais. É muito comum ocorrerem sessões da ONU com líderes de religiões orientais. É muito comum essas religiões orientais serem vistas como religiões aceitas, religiões bacanas, religiões positivas, porque as religiões orientais, elas não falam contra valores. As religiões orientais, elas são religiões assim, socialmente aceitas nos dias de hoje. Budismo, entre outras. O próprio islamismo. O islamismo ele é visto como uma religião de minoria. Embora tenha-se no islamismo muitos valores, por assim dizer, que são conflitantes com a agenda globalista. Mas, de alguma forma, essa contradição é aceita por essas instituições globalistas. E religiões sincréticas. Como eu falei do evangélico, o evangélico hoje ele consegue ser aceito por essas organizações globalistas. É errado pensar que eles querem fechar as igrejas, que eles querem passar um decreto falando, fechemos as igrejas. O que eles querem é, na verdade, essa última consequência, igrejas alinhando-se às pautas globalistas e abandonando a centralidade de Cristo, trocando a pregação bíblica por ativismo político. É a igreja na qual o discurso ele é um discurso político. O discurso é como podemos diminuir a igualdade social no Brasil. Em vez de uma exposição bíblica, como podemos no Brasil, embora diminuir a igualdade social seja algo positivo, mas isso não é espaço para o púlpito. O que eles querem é igrejas políticas, igrejas que estejam dispostas a falarem contra alguns candidatos que não se apoiam à agenda globalista. São igrejas que eles querem alinhadas a isso, tão somente um ativismo político, a causas sociais. Então é muito comum hoje você ver pastores sendo chamados para as grandes mídias, e você até estranha, fala, está havendo um avivamento? Pastores evangélicos na Globo? Mas pare para ouvir o que eles estão falando na Globo. Qual pecado está sendo exposto? O que do evangelho está sendo pregado? É basicamente um Jesus te ama e te aceita do jeito que você é. É basicamente isso que é dito em programas de rede nacional. Afinal, se chamassem de fato um pregador bíblico para pregar na Rede Globo, muito provavelmente cortariam ele logo no início do sermão. Na primeira exposição da situação humana de depravação total, cortariam esse pregador. E meus irmãos, biblicamente falando, a Bíblia, ela nos passa instruções para que a gente, diante de tantas tentativas de uma unificação em torno de valores seculares, possamos nos manter firmes, possamos estar alertas. Primeiro, a soberania pertence a Deus, não aos homens ou a organizações globais. A Bíblia nos fala no Salmo 99 o seguinte: o Senhor reina, tremam os povos, Ele está entronizado entre os querubins, abale-se a terra. Embora o homem tenha tentado ao longo da história criar esse governo, que apenas pertence a Cristo, todas as tentativas até hoje foram frustradas. Todas as tentativas foram frustradas. Da Torre de Babel ao Império Globalista Católico, todas foram frustradas, meus irmãos. Cristo e a igreja permanecem. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E isso é uma verdade para os nossos dias também. Por mais que a igreja ela seja perseguida, o remanescente fiel ele vai ser preservado. A identidade do cristão está em Cristo, não em uma cultura global unificada. A nossa pátria ela está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. E um alerta: a nossa esperança ela não pode ficar nessa terra. E esse é um alerta importante porque às vezes nós colocamos muita esperança em um político. Nossas expectativas para 2026 ficam altas demais, achando que a entrada de um político de direita, de um político conservador, será o suficiente para que a gente viva agora um país, um Brasil cristão. Que a gente viva a redenção na terra, do ponto de vista político. Não tenham isso em mente, meus irmãos. Não tenham as expectativas altas demais para esse mundo, achando que um político há de fazer com que a nossa cultura, o nosso país seja salvo. O verdadeiro reino é espiritual. O seu rei é Jesus Cristo. E ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Algo importante para se levar em consideração, meus irmãos. Nosso reino, assim como Jesus Cristo falou, não é deste mundo. E muitas pessoas acabam colocando, como eu falei, a esperança neste mundo, achando que haverá um político redentor, achando que haverá um sistema político, um sistema ideológico capaz de salvar esse mundo do pecado, salvar esse mundo das maldades, das guerras. E não irá acontecer. E todas as tentativas que nós vimos, inclusive em aulas passadas, elas se frustraram. Nós já tivemos aulas sobre marxismo cultural, tivemos aulas sobre socialismo, sobre comunismo, e em tudo isso vocês perceberam pontos em comuns de sistemas tentando redenção na terra, sistemas humanos tentando criar salvação para o homem. Deus, ele estabelece, e aí um versículo mais aplicado a nós, né? Deus estabelece a família como o núcleo da sociedade. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Esse versículo é novamente citado por Jesus Cristo. Se eu não me engano, em Mateus 19, Jesus Cristo volta a citar esse versículo quando ele está falando do divórcio. E é interessante isso porque muita gente fala, mas Jesus Cristo nunca falou contra casamento homossexual. Da onde que Jesus Cristo foi contra casamento homossexual? E meus irmãos, quando Jesus Cristo remete ao Gênesis, mostrando que a única estrutura de família legítima é esse, de deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, ele já está anulando, por extensão, qualquer tipo de relação homossexual, mostrando ali qual que é realmente o núcleo familiar, qual que é a estrutura se esperada para a sociedade. Por fim, o reino de Deus não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, como coloquei lá, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Eu quero encerrar justamente com esse versículo, sendo de certa forma redundante, para que os irmãos compreendam. O globalismo tem como esse objetivo unificar a humanidade debaixo de mesmos valores, debaixo de um mesmo governo. E esse governo não é o governo de Cristo. E esses valores não são os valores bíblicos. Tudo bem? Os irmãos têm alguma pergunta, alguma colocação? Algo que queiram falar? É interessante que, olhando para o futuro, né, em termos de escatologia, de finais dos tempos, nós não temos muitos detalhes, porque Apocalipse é um livro simbólico, né? Mas o pouco que a gente observa de textos na Bíblia que apontam para os últimos dias, para anticristo, todos nos levam a uma situação assim de globalismo, de um governo unificado, né? A ideia de um anticristo é a de um líder mundial, que vai conseguir isso que alguns não conseguiram, né? De fazer um governo mundial. E é interessante como esses blocos econômicos, né, desde a ONU e tudo que vem girando em termos de blocos, está seguindo justamente o caminho que a Bíblia aponta, de no final surgir aí um grande líder mundial, que será o anticristo, que enganará as nações, né? Então é muito interessante como nos planos escatológicos de Deus ele já vislumbrou um governo mundial no futuro,
E o que a gente está vendo hoje é justamente o desenvolvimento disso, tá? Perfeito, reverendo. E isso serve de alerta, ou melhor, deveria pelo menos servir de alerta para a igreja, né? Se ao longo da história, e até mesmo de acordo com as profecias bíblicas, há de se manifestar um governo global, governo do anticristo, que irá militar contra a igreja, por que que a igreja vai olhar com bons olhos para toda tentativa de estabelecimento de um governo global? Pelo contrário, a igreja deveria desde já ter os seus olhos de forma aversa a essas tentativas de governos globais, a políticos que se posicionam como redentores, como messias. Temos que ter os nossos olhos abertos contra isso, certo? Eu até coloquei aqui uma conclusão nesse sentido. A tentativa de unificar o mundo à parte de Deus sempre resultou em confusão, opressão ou idolatria. Na Babilônia foi assim, Torre de Babel, confusão, opressão, nós tivemos como exemplo o próprio estabelecimento de governos comunistas, embora eles não tiveram um âmbito global, mas tiveram um âmbito quase que global, alcançaram vários países do mundo. E, como eu mostrei para os irmãos, em todos esses casos tem algo em comum: Cristo é rejeitado. Cristo foi rejeitado, inclusive, no exemplo da tentativa de império da Igreja Católica. Como cristãos, somos chamados a discernir os tempos e a permanecer firmes na fé. Nosso compromisso não é com uma utopia terrena, mas com o reino eterno de Deus, que jamais será abalado. E aí, novamente, reparem que é essa ênfase que eu quero deixar para os irmãos. O nosso compromisso não é com uma utopia terrena. É muito comum, isso é óbvio, que irão surgir novos líderes tentando pregar essa utopia na terra. E é muito comum que quando esses líderes surjam, eles surjam tentando criar algum tipo de conectividade com a comunidade evangélica. Eles surjam tentando criar algum tipo de simpatia com a grande massa, sendo populares. E a gente precisa entender, mas eles estão fazendo isso com qual propósito? Então, devemos estar atentos, tentando discernir os tempos, meus irmãos, do ponto de vista bíblico. Mais alguma colocação? Eu achei muito interessante quando você falou da igreja, né? A tendência a tendência nociva de igrejas que vão se adaptando a essas agendas, né? E eu me lembrei da China, porque você tem na China igrejas evangélicas funcionando, fazendo cultos, mas são igrejas supervisionadas pelo Estado comunista. Então, os pastores, eles são limitados naquilo que eles podem dizer, os cultos são vigiados, né? E são igrejas abertas a princípio, mas é interessante essa mudança de técnica deles, né? Você tem na China a igreja perseguida, a igreja fiel, essa é perseguida, eles se reúnem de modo escondido. Mas se você vê uma igreja evangélica aberta, é porque ela está com os olhos do Estado ali e eles não podem pregar o genuíno evangelho. Então, essa tem sido uma estratégia, né, de não mais sair fechando todas as igrejas, mas controlar as igrejas, controlar o tipo de pregação, e isso deve abrir os nossos olhos aqui no Brasil. Embora no Brasil seja uma situação diferente, né, tem surgido pregadores que têm deixado o evangelho de lado e têm seguido essas pautas que não são do evangelho genuíno, né? Então, a gente tem que ficar muito atento aqui no Brasil, porque há muitas igrejas que se declaram, há muitos pregadores, eu diria, que se declaram evangélicos, mas eles são lobos, eles não estão anunciando um evangelho, digamos, exclusivo, né? Um evangelho em que só Cristo salva, mas é um evangelho aí misturado com pautas e coisas que não tem nada a ver com Deus, né? Então é de fato um engano. Uma curiosidade da China é que, por que a China libera as igrejas evangélicas, né, em primeiro lugar? É justamente para que, em convenções como essas da ONU, eles possam falar: nós somos um país aberto como o de vocês, temos liberdade religiosa. Afinal, a falta de liberdade religiosa para a ONU, para essa organização, ela é vista com maus olhos. Então, nós temos liberdade religiosa.
Só que é o seguinte, por que nós monitoramos a igreja? Porque nós não queremos nenhum tipo de motim contra o governo. Nós não queremos nenhum tipo de grupo insurgente aparecendo contra o governo. Então eles dão essa justificativa. E vocês vão perceber que toda vez que o governo faz algo contra a igreja de Cristo, tem uma justificativa. Parece algo plausível, né? E isso é muito comum. Meus irmãos, mais alguma colocação? Então, vamos finalizar com uma oração. Santo e querido Deus, nós te somos gratos por essa manhã de estudo. Somos gratos, Pai, pelas orientações que o Senhor nos deu, nos alertando acerca dos tempos em que vivemos. São tempos de perseguição à sua igreja, de sistemas que querem, meu Pai, militar contra a nossa fé, contra os valores que o Senhor nos deixou. E, Santo Deus, te pedimos que continue a nos fortalecer a fé, coloque o nosso coração, Pai, apenas em Ti, não nos deixe desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, mas que continuemos firmes no Senhor. Pai Santo, oramos também pedindo ao Senhor que nos abençoe no decorrer desse domingo, que esse domingo possa ser vivido para Ti da forma como o Senhor nos ordenou, em nome de Jesus Cristo. Amém.